As soluções aquosas de cloreto de potássio e de cloreto de magnésio são eletrólitos amplamente utilizados em laboratórios de ensino e de pesquisa. Um laboratorista misturou 250 ml de uma solução aquosa de cloreto de potássio de concentração 2 mol por litro a 250 ml de uma solução aquosa de cloreto de magnésio de concentração 285 gramas por litro. A concentração em mol por litro de íons cloreto na mistura resultante é... Então vamos lá que a gente tem bastante anotação aqui. Primeiramente, ele falou que ele vai ter uma solução de cloreto de potássio. Cloreto de potássio é a cantora, a KCl. KCl. E a concentração dessa solução de KCl foi 2 mol por litro. O volume dessa solução foi de 250 ml. E a solução de cloreto de magnésio? Cloreto de magnésio agora é o MgCl2. Ele te deu uma concentração, agora a concentração comum de 285 gramas por litro. E o volume dessa solução também foi de 250 ml. Tá bom? E ele quer saber a concentração de íons cloreto nessa solução final. Então, primeira coisa que a gente precisa entender aqui, ó. A gente precisa perceber que o KCl em meio aquoso, ele vai liberar íons potássio, K+, e Cl-. E o MgCl2, ele vai liberar Mg2+, mais 2Cl-. Ou seja, a proporção que a gente vai ter aqui, ó, de KCl para Cl- vai ser 1 mol de KCl produz o que? Fornece 1 mol de Cl-. Já 1 mol de MgCl2 vai fornecer quantos mol de cloreto? 2 mol de cloreto. Beleza? Isso daqui é importante pra caramba. Então eu vou fazer por parte com você. A gente vai utilizar o seguinte. A gente vai descobrir quantos mol de cada um desses sais que foram postos em água, tá? Então vamos lá. Do KCl. Dados da questão então. Opa. Primeira coisa. O KCl. A gente lembra que o número de mol do KCl vai ser o quê? Concentração da solução vezes o volume. Certo? Sim. Ou seja, a concentração é de 2 mol por litro. E o volume é de 250 ml. Mesma coisa na questão anterior. De ml para litro, a gente vai dividir por 1000. No caso, vai dar 0,25. Ou seja, o número de mol de KCl posto em solução, 0,5 mol de KCl. Ok? Ou seja, da nossa proporção estequiométrica, a gente já viu que o número de mol de Cl- vai ser igual ao número de mol do KCl, né? Porque 1 fornece 1, como a gente viu aqui em cima. Ou seja, a minha solução de KCl vai fornecer, então, meio mol de Cl- também. Mas esse é o mol, não os íons. Exatamente, não é a concentração. O que eu vou fazer primeiro? Eu encontro quantos mol de Cl- eu tenho em cada solução. Junto essa solução, somo a quantidade de mol, e aí depois eu divido pelo volume total final da solução. Deu legal? Então aqui, ó, MgCl2. Agora ele te deu uma concentração comum, né? Ele te deu 285 gramas por litro. Só que, primeiro, para eu encontrar a concentração molar, eu preciso dividir essa concentração comum pela massa molar dessa substância. Ou seja... Calma aí. Você vai pegar esse 285 e vai transformar para mol? Exatamente, para concentração molar. Então Aí eu vou tem que pegar e dividir pela massa molar. Exatamente, perfeito. Tá. 95
25,2 grama por mol. Ou seja, agora, além de eu ter a concentração vezes o volume, eu tenho que dividir também pela massa molar. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, concentração comum vezes volume, e essa concentração eu vou dividir pela massa molar. Beleza? Então eu vou ter aqui, ó, 285 gramas vezes o volume, que é 0,25, dividido pela massa molar, que é 95,2. Ok? Sim. Então eu vou ter aqui, ó, 285 dividido por 95,2, isso vai dar aproximadamente 3. E 3 vezes 0,25, isso vai dar aproximadamente 0,75. Só que, para além disso, a gente achou o quê? Um número de mol de MgCl2, né? Só que a gente quer o número de mol de cloreto. Lembra que a proporção foi de 1 para 2? Ou seja, a concentração, a quantidade de cloreto é sempre o dobro da quantidade de sal. Ou seja, o número de mol de Cl- vai ser 2 vezes o número de mol de MgCl2. Ou seja, 0,75 vezes 2. Isso é igual a 1,5 mol de Cl-. Então agora, qual é a quantidade de matéria total de íon cloreto que eu vou ter em solução? Eu vou ter o meio mol da outra solução e 1,5 da segunda solução. Ou seja, eu vou ter 2 mol de Cl-. Ele quer saber qual vai ser a minha concentração desse íon, né? Então a gente lembra que concentração é número de mol dividido pelo volume de solução. O número de mol a gente acabou de achar. A gente tem 2 mol de Cl-. Só que o volume de solução, qual vai ser o volume de solução final? A gente misturou duas soluções de 250 ml. Então, a soma vai ser 0,25 mais 0,25. Ou seja, é 2 dividido por meio, o 0,5. Isso é a mesma coisa que 4 mol por litro.